escolhe Jesus, a gente muda de fase. Aí nós entramos nessa outra fase. Nós entramos no domínio de Cristo. Aí você sai do domínio próprio e entra no domínio de Cristo. O cristão, ele tem que ter domínio próprio para escolher Jesus. E quando ele escolhe Jesus, ele entra no domínio de Cristo. Aí já não é domínio próprio. Aí já não é você que vai escolher o rumo da sua vida. Mas você vai ter que aceitar o rumo que ele escolheu para a sua vida. Aí já não é você que vai dizer, eu penso assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu aprendi assim, minha família é assim, minha cultura é assim, é essa. Aí você vai dizer, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. No domínio de Cristo é diferente de no domínio próprio. Quando você está no domínio de Cristo, é porque você utilizou o domínio próprio, mas aí você não comanda mais a sua vida. Você vai continuar precisando escolher a cada dia, a cada decisão, você vai precisar de decidir por Jesus. E isso o domínio próprio vai estar te auxiliando, vai estar te assessorando. Mas depois que você decidiu e escolheu Jesus, aí você está sob o domínio de Cristo. Aí você tem que pensar como Cristo. Você tem que aceitar Jesus. No domínio de Cristo, para viver o domínio de Cristo, nós precisamos aceitar Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos buscar Jesus. Nós precisamos ter consciência de quem é Jesus e do quanto nós precisamos de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí não é questão de emoção, não é questão de eu acho isso ou eu acho aquilo, eu aprendi assim, eu não aprendi assim, eu concordo com isso, eu não concordo com isso, eu vou fazer isso, então, mais para frente eu faço aquilo. Aí não depende da sua escolha, depende da sua entrega, depende da sua consideração por Jesus, depende de você considerar Jesus pelo que Ele é, digno de comandar a sua vida. É muita coisa. Você dá o comando da sua vida voluntariamente, você entregar o comando da sua vida, é muita coisa. Você tem que amar, você tem que respeitar, você tem que acreditar, você tem que conhecer, você tem que confiar, senão você está se enganando. Quem não confia, quem não conhece, quem não experimenta, nunca vai entregar o comando da sua vida para Jesus. Você tem que sentir. É uma obra de Deus, é uma ação divina. Você viver no território de Cristo, você entregar o domínio da sua vida para Jesus, você viver no domínio de Cristo, precisa de intimidade, precisa de gratidão, precisa de reverência, precisa de uma consciência desenvolvida, precisa de reconhecimento, saber quem é realmente Jesus. Quem é realmente Jesus? Se você entende Jesus apenas a partir do que os outros dizem, apenas a partir do que os livros dizem, apenas a partir do que os dogmas religiosos dizem, você nunca vai conseguir entregar a sua vida para Jesus, você nunca vai viver no domínio de Cristo. Para viver no domínio de Cristo é preciso conhecer pessoalmente Jesus, ter intimidade com Jesus, sentir Jesus, obter respostas de Jesus, aprender a confiar em Jesus, andar com Jesus.
trocar Jesus por qualquer coisa nessa vida. Posso continuar falando? É pesado. É pesado. É definitivo o desenvolvimento desse tema. É definitivo. A verdade sobre Jesus, quando ela chega, ela divide pensamentos. Ela é como uma espada de dois legumes, ou de dois gumes. Não é dois legumes, é dois gumes. E corta dos dois lados, e divide a alma do espírito, e divide os pensamentos dos homens e os sentimentos dos homens. A palavra de Deus, a verdade de Deus, Jesus, quando ele chega, ele consegue discernir o que o homem sente, o que o homem pensa realmente. Jesus, ele trabalha com intenção. E João 4,23 fala que ele está em busca de verdadeiros adoradores, daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele conhece quem são os verdadeiros adoradores. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Então, quando você decide viver no domínio de Cristo, você tem que estar disposto a negar-se a si mesmo. Certo? Vê aí para mim Mateus, vê Mateus 10:38. Por favor. Mateus 10:38. E o 37? Olha só, isso é Jesus. Isso é Jesus, não sou eu. Isso é Jesus Cristo. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não sou eu que estou dizendo isso. Tem gente que se escandaliza com esse negócio. Fala, mas é minha mãe, é meu pai. Mas Jesus está dizendo, olha, se você não tiver coragem, se você não tiver disposição, certo? Para deixar seu pai, sua mãe, por minha causa, você não serve para mim. No território de Jesus é assim que acontece. No domínio de Cristo é assim que acontece. Quem ama o seu filho, aí já mexeu, aí já é um punhal, né? Não. Aí já está apunhalando. Até que o pai e a mãe, mais um filho. Quem ama o seu filho? Jesus que está dizendo. Se você tiver uma Bíblia, isso é errado. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. É assim que funciona no território de Cristo, de Jesus. Se você, se eu quisermos viver no território de Jesus, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Glória a Jesus. Mais um, por favor, Deus. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Mais um, por favor. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Quem vive no território de Cristo procura os interesses de Deus. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Aí é que está a faca de dois gumes. Coloca João 15:7, por favor, Deus. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Aí é que está o outro lado do corte, da faca.
Se nós vivermos no domínio de Cristo, tudo o que pedimos, nós recebemos. Essa é a melhor proposta que eu já ouvi na minha vida. Essa é muito melhor do que o gênio da lâmpada, do que a fada madrinha, do que qualquer conto da carochinha. E se eu viver no território de Jesus, se eu aceitar viver sob o domínio de Jesus, se eu buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, se as palavras de Deus, de Jesus, se essa palavra, se esse raciocínio de Jesus estiver em mim, e eu estiver aderido, e eu estiver debaixo do controle de Jesus, então tudo que eu pedir, eu irei receber de Deus. Você sabe por que tem muita oração sendo respondida? Você sabe por que as pessoas nem oram? Eu sei que não é o caso de nenhum de vocês, mas eu vou fazer uma pergunta só para você mesmo. Quantos minutos você ora realmente por dia? Você sabia que todas as soluções da sua vida podem ser obtidas por meio de uma oração, de uma simples oração? Se você tiver uma vida de oração, você pode ter uma vida de milagre. Você sabe por que existe sofrimento no meio da igreja, no meio daqueles que conhecem Jesus? Geralmente, existem aqueles que estão sendo provados, mas existem aqueles que não acreditam na resposta da oração, que nunca conseguiram uma resposta de oração e vivem dependendo da oração dos outros. Não pode ouvir dizer que tem um profeta que já está fazendo fila, não pode ouvir dizer que tem um curandeiro, que tem isso, que tem aquilo, que está ali, porque não conhece a resposta para as suas orações. E você sabe por que não conhece a resposta para as suas orações? Porque não vive debaixo do domínio de Cristo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se você aceita Jesus, se você conhece Jesus, se você concorda com Jesus, se você abre mão da sua vida por causa de Jesus, se você deixa de fazer o que é a sua vontade para fazer a vontade de Jesus, então a palavra é essa: tudo que você pedir, Ele vai fazer. Essa é a recompensa. Essa é a recompensa. Se eu estabeleço uma meta para alguém, no meu filho, para alguém que trabalha para mim, eu preciso estabelecer uma recompensa também. Não é pouca coisa você sair dessa cultura humana de dependência familiar, você sair desse apego às coisas dessa vida, você sair dessa soberba, dessa vaidade, dessa necessidade de autoafirmação, de realização, dessa necessidade de se sentir valorizado. Se você abrir mão desses sentimentos humanos para seguir Jesus, então aí a recompensa é essa: tudo que você pedir, Ele fará. Mas para ter resposta de oração,
ter o comprometimento, tem que carregar a sua cruz. Tem tanta cruz pesada, não é? Eu mesmo conheço uma pessoa que, um parente próximo, faleceu e deixou uma pessoa sob a responsabilidade dela, uma pessoa com problema psicológico, psiquiátrico, e ela tinha uma carga controlada, tudo arrumadinha, e de repente ela tem lá uma pessoa com problema, um distúrbio psiquiátrico, totalmente dependente, que usa fralda, ali, no dia a dia dela, infiltrada ali na casa dela, e ela pode perfeitamente pegar essa pessoa e colocar no asilo, mas isso não é aceitar a cruz. Quando você aceita a sua cruz, você faz o que precisa ser feito, não é o que você deseja fazer. Isso é maturidade. Tem gente que foge de problema, tem gente que corre de problema, tem gente que não convive no meio de uma igreja, porque a igreja tem todo tipo de problema e ele quer estar acima do problema, ele não quer se misturar com o problema, e problema dos outros é problema dos outros, e ema, cada um com seus problemas. Mas isso não é carregar a cruz de Jesus. Carregar a cruz de Jesus é você sofrer como sofre, chorar como que chora, animar o desanimado, fortalecer o fraco, proteger o órfão, proteger a viúva. Isso aí é carregar a cruz de Jesus, é estar debaixo do domínio de Jesus. Isso aí não é além do domínio próprio. Domínio próprio, você vai dizer, eu não vou falar nada, não vou esboçar nenhuma reação, ninguém vai saber o que eu estou pensando, mas eu só vou fazer aquilo que for bom para mim. Aí você está no domínio próprio. Agora, quando você entra no território de Jesus, que você está sob o domínio de Jesus, você vai brincar, eu tirar esses carrapatos aí do seu povo, vem cá, fica aqui em casa, vou te ajudar. Quando você está debaixo do domínio de Jesus, você para. Você faz o que Jesus faria, o que se espera que Jesus faça. Vê para mim Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 3. Pode. Romanos 12. Você coloca para mim, por favor, Mateus, na Bíblia Almeida corrigida e atualizada. Será que é difícil para você colocar aí? Eu estou lendo, porque cria uma situação de compreensão melhor. O que eu falei mesmo? Romanos 12. Obrigado, Saulo. Romanos 12. E já está lá, já. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha a proposta. Vê se você aceita essa proposta. Que apresenteis os vossos corpos, esse corpinho bonitinho aí, todo maquiadinho, sobrancelha feita, pleno. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você vai oferecer esse corpinho maquiadinho, de academia, malhado, e apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Sacrifício. Corpo
pertence mais. Corpo, você não me pertence mais. Você não vai mais para onde você desejar ir. Você não vai mais para o clube social de Interlândia. Você não vai mais para o Recanto do Lago. Você não vai mais para outros cantos, para a praia em Maragogi. Não é verdade? Corpo, você vai debaixo do domínio de Cristo. Você vai ficar que nem a irmã Keila, indo para a igreja, indo para o monte, indo para a igreja, indo para casa. Você vai, corpo, você vai servir Jesus. Corpo, você vai no hospital. Você vai no hospital levar consolo para o enfermo. Corpo, você vai levar consolo para o órfão, para o viúvo. Corpo. E sacrifício vivo, santo. Aí o domínio próprio te ajuda. Porque você vai dominar a sua vontade, vai obrigar o seu corpo a ir aonde Jesus deseja e não a ir aonde você deseja. Você fala, mas é só um sábado à noite para me espairecer. Fala, depois você tem mais uma oração. Se Jesus continuar respondendo sua oração, deu certo. Eu acho difícil. Mais uma, Matheusinho, por favor. Olha só. E não sede conformados com este mundo. Eu não estou querendo desfazer de ninguém, não estou querendo complicar nada para ninguém. Eu estou querendo que você tenha a resposta de oração. Eu não estou querendo destruir a alegria de ninguém. Eu não estou. Quem está é Jesus. Se a palavra fosse minha, é de Jesus. Eu só estou lendo. Vou fazer as pazes antes de criar e usar. Eu vou ser lá aquele pastor, a gente vai lá para ser abençoado, eu fico falando que a gente não pode nem viver mais. Eu quero que você tenha a resposta de oração. Quero que você encontre um sentido maior para a sua vida cristã. Eu quero que você viva isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Nós sermos transformados pela renovação do vosso entendimento. Deixa o Espírito Santo te transformar. Rapaz, tinha eu já contei isso aqui umas 2 vezes. Uma moça lá na outra igreja, que ela veio dar o testemunho dela para mim. Era uma moça de boa aparência, de boa instrução, e ela falava que gostava demais de balada, aquele jeitão dela. E aí eu comecei a vir nessa igreja, comecei aqui a receber essas orações desse povo. O vizinho meu fez uma festa, me convidou. Aí quando eu cheguei lá, eles começaram a passar os pagodes, me deu uma irritação, me deu uma vontade de ir embora. Quando alguém veio com uma latinha de cerveja ao pé de mim, deu vômito. Falei, é isso que acontece. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Espírito Santo, isso aqui não é só palavra, não. Isso aqui não é só conversa fiada, não. O Espírito de Deus, ele confirma a palavra de Deus. E ele transforma a vontade. Ele muda a vontade da pessoa. Mas serem transformados pela renovação do vosso entendimento. Aí depois que você aceita Jesus e é transformado, passa a viver no domínio de Cristo, aí abre uma nova etapa na sua vida, para que aí você comece a experimentar. Você começa a conhecer o outro lado da moeda. Você começa a experimentar o tanto que a vontade de Deus é boa. É muito melhor do que a sua própria vontade. O tanto que fazer o que Deus manda produz
sentimentos melhores do que aqueles que você idolatra às vezes e que diz que não consegue viver sem aquilo. Eu não consigo viver sem isso. Consegue. Quando você deixa Jesus operar na sua vida, Ele opera coisas maiores e melhores, e você vai se lembrar do passado e vai falar: puxa vida, quanto tempo eu perdi. Como eu estava melhor. Tudo isso com resposta de oração. Para mim, resposta de oração é a maior conquista do homem. Eu vivo de resposta de oração. Eu não sei apenas que Deus ouve a oração, porque todo mundo sabe que Deus ouve a oração. Ouvir oração, eu também ouço. Qualquer um ouve a oração. O problema é responder a sua oração. Deus está me ouvindo. Deus, cadê a resposta, doido? Cadê a resposta? Ouvir, todo mundo ouve. Se eu começo a orar, aí eu vou andando aqui no corredor, escuto a oração de todo mundo aqui. Quero ver a resposta. Eu quero ver resposta. Eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor está cuidando de si. Deus está respondendo as orações.